Olá, está começando o Pauta Aberta desta quarta-feira, 13 de outubro. A partir de agora eu trago as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques do jornal de hoje. Primeira caravana de Nossa Senhora Aparecida é conduzida por Padre Reginaldo Manzotti em Curitiba. Evasão escolar pós-pandemia preocupa autoridades. 30% dos alunos não retornaram às aulas. Taxa de transmissão da Covid-19 é a menor no país desde o início da pandemia. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. No dia de Nossa Senhora Aparecida, teve homenagem em Curitiba. O Padre Reginaldo Manzotti conduziu a primeira caravana em homenagem a ela. Vamos conferir como foi esse momento de fé. Carros, motos, bicicletas e o principal, muita fé para participar da primeira caravana em honra a Nossa Senhora Aparecida, conduzida pelo Padre Reginaldo Manzotti em Curitiba. Eu sou muito devota a ela. O que eu peço, eu recebo. É o fortalecimento da nossa fé, é para o povo sentir o amor de Deus através da nossa Mãe Aparecida. O ponto de partida foi a Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico. A partir daí, Padre Reginaldo passou por várias ruas da capital paranaense, abençoando os fiéis durante o trajeto. Deus abençoe. A próxima parada foi a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, onde muitos fiéis aguardavam. Ser honrado com a presença aqui do Padre Reginaldo, da caravana, a comunidade ficou muito feliz e eu mais ainda. Por isso que eu peço que Nossa Senhora acompanhe a equipe da Evangelizar e ao mesmo tempo a grande alegria, uma honra para poder aqui ser escolhida melhor como paróquia onde o Padre Reginaldo vai visitar. Um dos momentos mais emocionantes foi a passagem pelo Hospital Pequeno Príncipe, o maior hospital pediátrico do Brasil, onde o Padre Reginaldo abençoou as crianças. Quem puder, saia na janela para a bênção. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz. Nesse momento da pandemia, em que não podíamos estar celebrando numa missa com todos juntos, reunidos, como sempre fazíamos, essa caravana simboliza, então, a presença de Maria aqui no meio das crianças, no meio de cada um de nós. Mais de 10 mil pessoas acompanharam a caravana, que terminou no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Isso mostra a grande devoção que o povo tem à Mãe, que é nossa intercessora. E esse gesto é, na verdade, uma gratidão a Deus por Maria, por tantas graças recebidas. A programação encerrou com a bênção dos veículos e com a Santa Missa em honra a Nossa Senhora Aparecida, celebrada pelo Padre Reginaldo. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus, pelos méritos das Santas Chagas, Pai, Filho e Espírito Santo. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Gente, são esses momentos de oração e devoção a Nossa Senhora Aparecida que realmente emocionam a todos, né? Vamos acompanhar agora uma iniciativa da Ação Social do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe que beneficiou muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. Acompanhe na reportagem. Um olhar atento para ajudar quem mais precisa. Assim é o trabalho da Pastoral da Ação Social, que atua há 12 anos no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, auxiliando famílias em situação de vulnerabilidade social. Uma vez por mês a gente cadastra a família e faz um acompanhamento dela por 3 meses. Aí a gente, todo mês é em torno assim de 100, 120 cestas, no dia da entrega, né? Fora as pessoas que procuram ajuda emergencial no bazar, onde a gente dá essa ajuda até poder fazer a visita nas casas, né? Neste mês, cerca de 100 famílias de Curitiba e região metropolitana contaram com esse apoio. Foram doadas mais de 2 toneladas de alimentos. Os mantimentos foram adquiridos com os valores arrecadados no Bazar do Santuário. Mas além da doação de alimentos, teve surpresa aqui no Bazar do Santuário. Foram entregues também brinquedos e doces para as crianças. Um gesto de carinho para tornar o dia delas ainda mais especial. A partir do momento que eles começaram a me ajudar, eu não passo mais dificuldade, que quando eu não tenho, eu venho aqui, eles me socorrem.
Eles fazem a alegria da minha filha no Natal, no Dia das Crianças, e eu só tenho a agradecer. E eu peço que mais pessoas ajudem, porque não é só eu que estou precisando, não é verdade? Tem muita gente passando fome no mundo. A gente está passando por uma fase difícil e, graças a Deus, tem os anjos que ajudam, né? Tipo vocês. É uma obra maravilhosa, né? Você vê o sorriso estampado no rostinho deles. As aulas nas escolas públicas do estado de São Paulo voltaram a ser presenciais para 100% dos alunos em agosto, mas apenas 70% do total de estudantes voltaram. O desafio neste momento é combater a evasão escolar, que já preocupa as autoridades. Por mais de um ano, os estudantes de São Paulo tiveram de conviver e de se adaptar com o ensino à distância. Mas o desinteresse pelo conteúdo, a falta de uma infraestrutura adequada em casa e até problemas financeiros afastaram muitos deles da rotina na escola. Agora, com o retorno presencial, o medo de contrair a doença também deixa outra parte dos estudantes afastada. Na tentativa de reduzir de forma expressiva estes índices preocupantes, o governo do estado tem apresentado vários incentivos. Um deles é o Bolsa do Povo Educação. Lançado no mês de julho, o programa oferece bolsas de emprego em escolas da rede pública para jornadas de 4 horas. O valor do benefício chega a R$ 500, mas é um benefício destinado apenas a pais ou responsáveis pelos alunos da rede estadual que estejam desempregados. Um benefício que deve garantir a ajuda a pelo menos 20 mil pessoas. No mês de agosto foi anunciado um outro programa. Este garante benefício de R$ 1.000 por ano a alunos do 9º ano e do ensino médio, que sejam de famílias consideradas de baixa renda. O incentivo, que deve ser pago a até 300 mil estudantes, exige que os alunos tenham presença mínima e que participem também de disciplinas extracurriculares. O alerta em São Paulo está aceso. Os números da evasão este ano ainda não são oficiais, não estão fechados, mas uma estimativa do secretário da Educação, Rocieli Soares, indica que o índice de evasão escolar só em 2021 alcance 35% do total de estudantes do sistema. E é por isso que a busca aos ausentes é constante. Enquanto muitos alunos ainda não voltaram às salas de aula, professores e diretores ligam diariamente, procuram fazer contato com as famílias dos que não aparecem. Tudo para que todos estejam de volta às aulas o quanto antes. E fica aqui o nosso apelo também aos pais e responsáveis, para que incentive as crianças e adolescentes a voltarem para a escola. Gente, as escolas estão protegidas, tem mais segurança que em muito lugar pelas ruas. Então, vamos lá incentivar os alunos a voltarem para a sala de aula. E tem boa notícia, olha, após atravessar a pandemia de coronavírus com taxas elevadas de transmissão, o Brasil começa a se ver em uma posição mais positiva nos levantamentos do Imperial College de Londres sobre o avanço da Covid-19 no mundo. Dados divulgados no início dessa semana indicam que o país atingiu, segundo a instituição britânica, taxa de transmissão de 0,60, a menor desde abril de 2020, quando os dados começaram a ser tabulados. O Imperial College monitora a pandemia em 75 nações e o número divulgado no início da semana deixa o Brasil com a 6ª menor taxa entre esse grupo. De acordo com a metodologia adotada pela instituição para calcular a taxa de transmissão, o 0,60 significa que cada 100 pessoas infectadas pelo coronavírus transmitem a doença para outros 60 indivíduos. O dado é positivo porque o Brasil passou a maior parte da pandemia com o chamado índice RT próximo ou acima de 1,0, que indicava que cada 100 infectados passavam a doença para mais de 100 pessoas, revelando um contágio descontrolado. Com o risco de uma crise energética, o governo brasileiro estuda formas inovadoras para o futuro da energia no país. Alguns programas são responsáveis por recuperar e conservar nascentes e pode ser uma alternativa viável para a segurança hídrica. No meio de uma região quente e seca, em pleno sertão nordestino, surge uma espécie de oásis. A
água cristalina que brota na Caatinga não é uma miragem, mas sim o resultado do reflorestamento realizado em uma das nascentes do Rio São Francisco, na comunidade rural de Brejo da Brásida, no município baiano de Centro-Sé. Nesse local, a primeira parte do trabalho já foi concluída. A nascente do rio está desobstruída. E aqui ao lado foi colocado uma barreira de pedras para impedir o assoreamento. E bastou o homem ajudar um pouquinho para a natureza dar as suas primeiras respostas. A terra, abaixando aqui, já está bem úmida e as primeiras plantas aquáticas começam a brotar. Sem essa vegetação, sem essa cobertura vegetal, o ciclo hidrológico ele não se fecha. O resultado é que vai depauperando os níveis de água em todos os aquíferos por volta não só da região, como em todas as localidades que ele influencia direta e indiretamente. O reflorestamento no Brejo da Brásida faz parte do projeto Águas Brasileiras, criado pelo governo federal numa parceria de 5 ministérios. O programa beneficia 26 iniciativas em 10 estados. O objetivo é plantar 100 milhões de árvores nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins, Araguaia, Parnaíba e Taquari. Nós temos um claro compromisso de tratarmos a infraestrutura, o desenvolvimento produtivo e a preservação do meio ambiente como um legado para essa e para as futuras gerações. A preservação das nascentes também ajuda a aumentar o volume de água dos rios. No caso do São Francisco, a água que fica armazenada na barragem de Sobradinho, no extremo norte da Bahia, serve para abastecer 8 hidrelétricas, que geram energia para todo o país. O Ministério da Agricultura também vem atuando para melhorar os recursos hídricos. O programa Águas do Agro pretende promover o desenvolvimento sustentável no meio rural, com a aplicação de tecnologias e práticas de conservação de solo e da água. Para o produtor rural, é muito importante que aumente essa disponibilidade hídrica. A água e o solo são elementos, são recursos naturais chaves para a gente aumentar a nossa produtividade, para a gente aumentar a nossa produção total de alimentos. Os efeitos das mudanças climáticas já podem impactar 85% da população mundial. A conclusão é de pesquisadores que analisaram dezenas de milhares de estudos. Uma equipe de pesquisadores analisou cerca de 100 mil estudos publicados entre 1951 e 2018 sobre o aquecimento global. Eles tiveram auxílio de sistemas computacionais. O grupo chegou a uma conclusão preocupante. A mudança climática já afeta a maioria da população mundial. O autor do estudo, Max Callaghan, disse que tem evidências de que as mudanças climáticas afetam todos os continentes. Callaghan e pesquisadores do Instituto Mercator, com sede em Berlim, mapearam o globo e os impactos das mudanças climáticas. O resultado mostra que para 80% da Terra, que abriga 85% da população mundial, há previsão de mudanças de temperatura e chuvas associadas ao aquecimento global. Os impactos são menos documentados em países pobres. Tendências nas chuvas e temperaturas na África podem estar relacionadas às mudanças climáticas, mas o autor da pesquisa destaca que não existem muitos estudos documentando as consequências dessas tendências. Max Callaghan vê isso como um ponto cego na compreensão dos impactos. Depois do intervalo, você vai conhecer o benefício de prestação continuada do INSS e tirar todas as suas dúvidas com a especialista no assunto, Andréa Mello. Não saia daí que eu te espero. Pauta Aberta está de volta. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência em todo o Brasil. Você sabe o que é benefício de prestação continuada, ou BPC? Nossa advogada especialista em direito previdenciário tira todas as dúvidas sobre o assunto. Confira. Olá, é um prazer estar aqui novamente no programa para a nossa coluna semanal sobre o INSS. Sou Andréa Mello, advogada, especialista em direito previdenciário há mais de 20 anos. E vamos falar hoje sobre um tema muito relevante para o momento, que chama-se BPC Loas ao Idoso, em homenagem ao Dia do Idoso, que foi comemorado agora em outubro. O que é o BPC? O BPC é um benefício de prestação continuada, que é regido pela Lei Orgânica de Assistência Social,
chamada LOAS por muitos. Por isso essa confusão no nome entre BPC e LOAS, mas nada mais é do que praticamente a mesma coisa na prática. E quem tem direito a requerer esse LOAS? No caso do idoso, ele precisa ter mais de 65 anos, ser homem ou mulher, tanto faz, mas mais de 65 anos, e ter uma condição de vulnerabilidade, ou seja, estar realmente em condição financeira desproporcional ao mínimo existencial. Quais são os requisitos para esse LOAS? Fora isso, seria os membros da família não podem ter uma renda maior do que 1/4 do salário mínimo. E como faço para comprovar isso? Vá até o CRAS mais próximo de sua casa, faça uma inscrição, deixa sempre muito atualizado sobre as rendas, né, da família. Muitas vezes a pessoa tinha uma renda, mas perdeu o emprego, então sempre informar isso no CRAS ajuda muito na hora de requerer esse benefício ou até mesmo na manutenção dele. Lembrando que isso pode ser relativizado tanto no INSS como na Justiça. Como fazer essa flexibilização dessa renda per capita? Demonstrando despesas necessárias com medicamentos, com fraldas, com alimentação diferenciada. Muitas vezes idoso, eles precisam de algumas alimentações diferenciadas e esses itens que acabei de citar, desde que não sejam fornecidos pelo SUS e que sejam realmente solicitados e prescritos pelos médicos. No caso de adquirir esses itens, eu sempre oriento que guarde notas fiscais para que possa comprovar essa despesa extra. Fora isso, a maneira de requerer esse benefício qual é? Ligando no 135, o próprio beneficiário deve fazê-lo. Ligue no 135, agende um horário, né? Ou entre no site, os filhos, alguém que é responsável pode entrar no site também do INSS e agendar esse benefício, o BPC ao idoso. Esse benefício, ele é diferente de aposentadoria? Isso é uma pergunta que todos os dias praticamente surge no meu escritório. Pergunta-se a diferença. A diferença é, você não precisa ter o tempo de contribuição e nem a qualidade de segurado. Ele é administrado pelo INSS, porém ele não é um benefício previdenciário. Como eu disse, ele é um benefício assistencial. Por isso, algumas diferenças básicas, mas as principais. Ele não dá direito ao 13º salário. Outra diferença muito necessária também de ser citada é que ele não passa a outro membro da família no caso de óbito do beneficiário. Então ele não dá direito à pensão por morte, tá? Essa também é uma outra diferença. O que eu sugiro sempre, se você já recebe o benefício, você sabia dos direitos, já recebe, mantenha sempre atualizado o seu CAD único, para que não haja essa suspensão ou até mesmo um cancelamento do seu benefício. E caso você não tenha feito o pedido, faça. Qualquer dúvida, procure um especialista da sua confiança, mas não deixe de solicitar os seus direitos. Esse é o nosso tema de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Ainda sobre o assunto, o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS publicam um alerta para alguns tipos de golpe contra aposentados e pensionistas. Essa prática se tornou comum nos últimos anos em várias regiões do país. A maioria das situações ocorre por meio de ligação telefônica aos segurados ou envio de mensagens por e-mail. Além de dados pessoais, os estelionatários também pedem a transferência de dinheiro para a liberação de supostos benefícios. Segundo o INSS, em um desses golpes, os criminosos têm se passado por integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social, visando pedir a transferência de dinheiro para liberar supostos valores de benefícios atrasados. Eles ligam para o segurado, argumentando que ele teria direito a receber valores atrasados de valores pagos pela Previdência Social. Para a liberação do dinheiro, é solicitado que os segurados informem dados pessoais, além de efetuar o depósito de determinada quantia em uma conta bancária. Outra prática fraudulenta aplicada é a da falsa revisão de benefício. Nesse tipo de golpe, os estelionatários abordam os segurados e afirmam que teriam direito a receber valores referentes a uma falsa revisão de benefícios concedidos em governos anteriores. Também é solicitada a transferência de dinheiro para outra conta para a revisão fraudulenta. Segundo a Previdência, todas as revisões de benefícios são baseadas na legislação e os segurados não precisam fazer nenhum pagamento para ter direito.
A orientação é que os familiares também estejam atentos para orientar os idosos que eventualmente recebam mensagens suspeitas por e-mail. Caso a pessoa tenha sido vítima de algum tipo de golpe, deve registrar boletim de ocorrência numa delegacia da Polícia Civil. O uso de drones em atividades agropecuárias foi regulamentado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A portaria traz regras para essa tecnologia na aplicação de agrotóxicos e fertilizantes no campo. Os drones cada vez mais vêm sendo utilizados nas atividades agropecuárias, na aplicação de agrotóxicos e fertilizantes. E para adequar as regras ao uso desta tecnologia, que se difere das aeronaves tripuladas, o governo federal publicou recentemente uma portaria. Ela determina, por exemplo, que o operador do drone deve ser maior de 18 anos de idade, ter registro no Ministério da Agricultura e curso específico. Em determinados casos, será exigido responsável técnico para coordenar as atividades. O equipamento deverá estar devidamente regularizado junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Outra exigência é que a equipe de campo utilize todos os equipamentos de proteção individual necessários. E as atividades realizadas deverão ser consolidadas em relatório mensal disponibilizado ao Ministério da Agricultura. Pelas novas regras, não será permitida a aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância mínima de 20 metros de povoações, cidades, vilas, bairros, moradias isoladas, agrupamentos de animais, mananciais de captação de água, reservas legais e áreas de preservação permanente. Essa norma vai trazer a segurança jurídica necessária para que esses profissionais possam atuar e com esse uso responsável da tecnologia a gente espera que haja uma expansão segura da tecnologia no nosso país. Os drones de pulverização são maiores, medem cerca de 2 metros e têm capacidade para transportar de 25 a 40 quilos de agrotóxicos. Eduardo, dono de uma empresa de São Paulo que faz pulverização agrícola em canaviais, fala sobre as vantagens da regulamentação do uso de drones em atividades agropecuárias. Hoje, uma empresa que presta serviço no Rio Grande do Sul e uma empresa que vai prestar serviço em Rondônia, com a liberação da portaria do mapa, nós temos o mesmo padrão a ser seguido. Primavera, estação das flores, é também época de uma fruta bem brasileira, a jabuticaba. Comum em áreas de Mata Atlântica e com safra que vai até novembro, a produção da fruta se destaca nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. A fruta de casca escura carrega um sabor doce e afetivo para muita gente que cresceu colhendo jabuticaba do pé, como o Celso, que tem lembranças da infância na zona leste de São Paulo. Nós saíamos naquela turminha para chupar jabuticaba no pé do vizinho. E era doce? Doce, super doce. A cidade de Casa Branca, a cerca de 200 quilômetros da capital paulista, tem um festival gastronômico dedicado à fruta. Com 30 mil habitantes e 22 mil jabuticabeiras, tem quase um pé de jabuticaba por pessoa. No sítio Duas Barras, o cultivo da fruta é um negócio de família há mais de 50 anos. O avô do meu esposo, o pai do meu sogro, que plantou, mas plantou muitas quantidades, aí meu sogro começou a comercializar as jabuticaba. O sítio foi dividido entre os irmãos, todos têm as suas jabuticabeiras, mas só nós que vendemos a fruta. Na CEAGESP, o maior centro de abastecimento da América Latina, das mais de 2.000 toneladas da fruta vendidas em 2019, cerca de 99% vieram de propriedades paulistas. Quem faz feira no local aproveita a temporada de jabuticaba. E é uma fruta que em casa todo mundo gosta. Eu já fiz licor de jabuticaba, geleia de jabuticaba, mas a gente gosta de comer a fruta in natura mesmo. A jabuticabeira não exige muitos cuidados especiais, mas demora de 10 a 15 anos para dar os primeiros frutos. Rica em açúcar, a jabuticaba fermenta rápido e, por isso, deve ser consumida logo depois da colheita para evitar que a fermentação altere o sabor e as propriedades nutricionais. Ou consome-se no pé, ou colhe-se, higieniza-se, congela-se para fazer alguns produtos derivados da jabuticaba, geleias, licores, vinagre, vinho. Ou pode ser acondicionada em geladeira, refrigerador doméstico, por alguns dias, por menos de uma semana. Jabuticaba é muito bom, né, gente?
Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, depois do Divina Receita. Até lá! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora!